Vamos pintar Bob Goods comigo enquanto eu conto uma história da minha vida. Gente, comecei a gravar esse vídeo do nada e... Tipo assim, gente, eu já tava querendo gravar vídeo desde cedo. Eu juro pra vocês. Eu acordei com esse negócio na minha cabeça. Mano, preciso gravar vídeo. Já tá entrando outra semana. Você precisa editar vídeo, papapá. Mano, sentei aqui de tarde. A iluminação tava ótima. É que eu tô gravando com a câmera do meu tablet mesmo, que eu quero que vocês sintam que vocês estão numa call de vídeo comigo. Só que eu acho que esses bagulho tá começando a me dar agonia. Eu espero que não dê agonia pra vocês. Deixa eu ver se dá pra... Ixi, só piorou, só piorou. Enfim, espero que não dê agonia pra vocês. Continuando, aí eu tava querendo gravar de tarde, não deu pra gravar. Aí de noite eu tentei fazer uma live, deu muito errado também. Aí eu tava desistindo, mas aí bateu um pico assim de energia, 11 horas da noite. Aí eu pensei, vou pintar um pouquinho de Bob Goods enquanto eu conto uma história da minha vida pra vocês. Só pra explicar, gente, esse Bob Goods aqui foi a minha melhor amiga que me deu. Tá até com o nomezinho dela aqui. Saudade dela, velho. Enfim, aí eu tô quase terminando de pintar. E, gente, eu ganhei esse Bob Goods, eu comecei a comprar Bob Goods antes do hype, tá? Tipo, obviamente, já tava meio hype, mas não tava um hype tão grande quanto tá agora. Então, por favor, não me cancelem, eu não sou modinha, tá bom? Daqui a pouco eu compro lá Bubu também, tá? Que mais tem? É o Bob Goods, o Morango do Amor também, tá bom? Já compro tudo isso daí. Mas enfim, vamos pintar um desenho enquanto eu falo com vocês. Mas, enfim, gente, há um tempo atrás eu tinha um quadro aqui no meu canal. Eu acho que eu vou pintar esse desenho aqui, gente. Porque o que? O meu irmão, ó, tá até com o nome dele aqui, ele começou a pintar. E, enfim, aquele ainda não tinha os dons. Então eu vou meio que consertar assim esse desenho, pintar um pouquinho. E é isso, gente, vamos que vamos. Mas, igual eu tava falando, eu tinha um quadro antigamente aqui no meu canal, onde eu contava relatos, assim, coisas que já aconteceram na minha vida. E eu tinha parado, sabe? Porque eu pensava que, tipo assim, as pessoas não gostavam mais de consumir esse conteúdo, só que eu percebi que eu gosto, sabe? Não liguem também se eu ficar falando um monte de palavra repetida, porque eu não gravei, eu não fiz um roteiro para esse vídeo, eu só simplesmente liguei aqui a câmera e eu estou falando. Mas eu percebi que eu gosto de ouvir história de outras pessoas. Então eu pensei, se eu gosto, deve ter alguém que goste. Então eu vou voltar com essa, entendeu? Não vou dizer que vai ser toda semana, ou que, sei lá, vai ter muitos vídeos. Mas hoje vai ser louco, porque eu tô pintando um livrinho de criança, praticamente. Eu vou contar uma história que talvez seja um pouquinho assim, pesada, não pesada, mas que me gerou traumas. Eu vim contar qual foi a minha primeira experiência com o meu primeiro relacionamento, entendeu? Há uns anos atrás, eu acho, se eu não me engano, em 2022, eu contei pra vocês a primeira parte, né, dessa história praticamente, que foi o dia que eu perdi meu BVL, que eu perdi com essa menina. Aí acabou que eu nunca mais falei nada, entendeu? Aí agora eu decidi contar então como que foi essa minha experiência, entendeu? Só que já que eu já gravei aquele vídeo, eu vou então, tipo assim, só dar um resuminho, né, pra quem não viu o vídeo e não quer perder o tempo indo ver, então eu vou contar o resumo daquele vídeo aqui e depois eu vou realmente contar em detalhes e tal. Mas só pra constar, gente, eu não guardo mágoa nenhuma da menina, eu não tenho mais contato com ela, só que a minha mãe segue ela no Instagram e elas têm interação às vezes. Então se acabar acontecendo dessa menina ver esse vídeo aqui, não tenho nada contra você, tá tudo bem, entendeu? Águas passadas, éramos novos, entendeu? Só pra contextualizar também, gente, eu tenho 20 anos, por mais que não pareça, eu vou fazer 21 anos esse ano. E isso aconteceu quando eu tinha 15, entendeu? Então, já respondendo, meu primeiro relacionamento eu tinha 15 anos, entendeu? Eu nunca namorei antes disso, não cheguei nem perto. Mas tudo bem, vamos entrar então na história. Então, o ano era 2019, eu tinha 15 anos, igual eu comentei. E bem, uma amiga minha tinha me contado que tinha uma garota que queria ficar com ela, só que ela não queria. Aí eu quis a garota, entendeu? Essa parte é a parte que eu vou contar resumido, entendeu? Igual eu falei. Aí eu falei que eu queria ficar com a garota, minha amiga me arrumou essa garota. No dia seguinte eu fiquei com ela e foi isso o resumo, entendeu? Aí eu perdi meu PVL com ela
E depois disso, mano, a gente não se desgrudou mais, entendeu? Passou, acho que 3 dias que a gente tava conversando, se vendo todos os dias, ficando. Eu pedi ela em namoro. 3 dias de conversa. Mas não vou julgar, porque tem amigo meu, não quero falar quem é, né? Se ele ver esse vídeo, ele vai saber que é ele. Mas tem amigo meu que namorou com menos de 3 dias, entendeu? Já tava até morando com a pessoa. Não vou dizer quem que é, não, mas se ele ver o vídeo, ele vai saber que é ele, tá? Enfim. E é bem capaz de eu gravar a tela aqui pra ele e mandar no zap dele, porque eu sei que ele não vai ver o vídeo. Então, tipo assim, bem emocionado. E ainda foi um pedido pelo Messenger, porque naquela época, sei lá, a gente usava mais Facebook do que o Instagram. Então, tipo assim, ela tinha me apresentado com o primo dela mais cedo, falando que eu era o namorado dela. Aí eu fui e joguei uma, falando assim, ah, já que tu me apresentou como namorado, que tal a gente namorar? Ela falou sim, a gente namorou. E começamos a namorar. Tipo assim, foi típico aquele namorinho bem intenso mesmo de adolescente, sabe? Que tipo assim, ai, sei lá, quer ficar se vendo todo dia. Eu até hoje em dia, mano, acho que eu seria assim, é que eu sou bem intenso. Então, tipo, a gente se via todo dia, tipo assim, todo dia mesmo. A gente só não se via quando a avó dela tava em casa, entendeu? Porque a avó dela não gostava de mim, por algum motivo. Ela não queria que a gente ficasse junto. Então, né, acabava que a gente fingia pra ela que a gente não namorava e tudo mais, mas aí quando ela tava no trabalho, eu ia pra casa dela. E o que? O nosso namoro foi perfeito por 2 semanas. Por que 2 semanas? Vocês vão entender o motivo agora. Mano, depois de 2 semanas então que a gente tava junto e tudo mais, só pra contextualizar, a gente começou a namorar dia 15 de novembro. Eu não sei se eu cheguei a comentar, dia 15 de novembro de 2019. Aí, depois que passou 2 semanas do nosso relacionamento, o que aconteceu, gente? Eu fui corno, levei gaia, né? Como dizem, um homem sem chifre é um homem indefeso. Então eu levei gaia. E eu vou contar, né, mais em detalhe isso daí, mas só contextualizando, talvez, tipo assim, a gente entra num negócio de gatilho agora, porque aconteceu uma situação que pode ser um gatilho. Entende? Então é isso. Por mais que eu possa, exemplo, falar de uma forma um pouco humorado, assim, talvez jogar uma piadinha, mas eu não concordo com isso que vai acontecer agora, entendeu? Que eu vou contar, é só para contextualizar, entendeu? Que às vezes com um assunto sério eu não consigo ser totalmente sério, mas enfim. Eu vou contar em detalhe, gente, o que que aconteceu. Eu fui pra casa dela, num dia assim normal, como todos os outros. E, tipo assim, desde quando eu tinha chegado, um moleque não parava de ligar pra ela o tempo inteiro. Só que naquela época eu queria de me pagar assim de não ciumento, sabe? Que eu sempre fui muito ciumento. Aí eu pensei, não, velho, sabe? Eu não quero ser tóxico, eu não quero ser ciumento. Então vou agir na boa. Eu falei, amor, você não quer atender o seu amigo aí que tá ligando? Ela, tipo, bem nervosa, assim, falou, não, não quero, entendeu? Não precisa, depois eu falo com ele. Eu falei, tá bom, de boa. Aí, o que ela tinha uma irmãzinha, né? E essa irmãzinha dela ficava ali com ela e tal, tipo, em casa, né? Nesse dia era um final de semana, então ela não ia pra escola. E a irmãzinha dela pediu pra ir brincar no parquinho. A gente deixou, ficamos ali junto. Só que aí começou a chover. Aí a irmã dela voltou ensopada, tá ligado? Só que nesse dia ela não podia sair, que a avó dela não tinha deixado ela sair. Então eu e a fulaninha, eu vou chamar ela de Duda, porque, sei lá, um nome fictício e fica mais fácil, porque senão uma hora eu vou acabar falando o nome dela de verdade. Então eu e a Duda, a gente ficou desesperado, que a gente ficou tipo, caramba, mano, se a avó dela ver que a roupa tá ensopada, vai saber que a fulaninha saiu de casa. Aí lá se vai a gente, lavar a roupa dela, secar a menina com secador e tal. E nessas, o moleque ligando de novo. E eu, tipo, amor, pode atender. Eu não ligo. Eu ligava muito naquela época. Ligava certo, enfim. Ela falou, tipo, ah, não, vida, não precisa, entendeu? Aí beleza, então eu deixei pra lá. Aí, quando passou algumas horas, a Duda tava lavando a louça e a irmã dela tava, tipo, no quarto e tava mexendo no meu celular, que às vezes eu deixava ela ficar jogando no meu celular, porque ela não tinha na época. Aí, sei lá, mano, eu fui lá na cozinha, o celular da Duda tava moscando e alguma coisa me falou pra eu olhar o celular dela, entendeu? Na hora que eu fui olhar, eu fui no contato desse menino, né? Lá no Messenger.
Quando eu fui olhar, tinha fotos calientes, sabe, dela. E eu fiquei tipo, parça. Eu fiquei muito mal, tá? Muito, muito, muito mal. Principalmente que ela tinha me mandado. Ai, que vergonha. Mano, ela tinha mandado essas fotos mais cedo. Só que não fui eu que pedi. Foi até algo que hoje em dia eu até estranho, né? Tipo, do nada ela mandar. Tipo, tá ligado? E era várias fotos, entendeu? Tipo, parecia que não era fotos que ela tirou somente naquele dia, entendeu? Aí beleza, então essas mesmas fotos que ela me mandou, sem eu pedir, né? Na época ela tinha mandado pra esse moleque. Nossa, esse desenho tá muito feio, gente. Nossa, meu Deus do céu. Eu fiquei tipo assim, mano, mó triste, entendeu? Eu fiquei muito triste. Eu realmente não tive reação. Só queria ir embora, entendeu? Eu fui, peguei a chave pra abrir a porta pra ir embora. E ela ficou tipo, amor, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? E nessas eu comecei a chorar. Comecei a chorar, aí eu mostrei o celular pra ela e nessas ela começou a pedir desculpa porque ela sabia o que era, tá ligado? Ela começou a pedir desculpa e eu não consegui olhar na cara dela, tá ligado? Eu tava muito triste, fiquei muito chateado. Aí nessas, depois acabou. Gente, ela fez um jogo psicológico nesse dia que, tipo assim, ela estava errada, ela tinha me traído. Só que ela ficou brava, tá ligado? Ela ficou brava por eu não perdoar ela. Como se, tipo assim, o errado fosse eu, entendeu? E quando ela fez esse jogo psicológico reverso, eu comecei a me sentir mal por eu ter ficado bravo que ela tinha me traído, tá ligado? Aí eu fui e tipo assim, nessa fiquei mal. Acabou que eu não fui embora quando eu vi que ela tava brava. Que ela simplesmente jogou a chave onde eu tava, tipo, se você quiser ir embora, você vai. Aí eu não quis ir, porque eu fiquei tipo, caramba, ela tá chateada, sendo que eu deveria ter ido embora. Naquele dia eu deveria ter ido embora. Aí nessas, eu fiquei no sofá assim, tipo, chorando, triste, quando a irmã dela apareceu falando, tipo, Johnny, a Duda tá se trancando no banheiro com uma lâmina, entendeu? Não sei se pode falar essa palavra no YouTube, né? Meu Deus, esse vídeo pode ser derrubado. Mas enfim, e nessas eu fiquei tipo, porra, porra. Aí eu fui, levantei do sofá e eu fui atrás dela. E nessa ela tava se trancando no banheiro com uma lâmina, entendeu? E nessa, tipo, eu forcei a porta do banheiro pra entrar. Tipo, a porta não tava fechada. Tipo, ela forçou a porta pra, tipo, fechar, tá ligado? Só que antes dela ir, eu coisei assim, tá ligado? Aí eu entrei e ela já tinha feito né, na perna. E tava, tipo assim, muito fundo. Tava, tipo, saindo muito sangue, né? Ai, gente, desculpa, porque tem umas palavras que não pode, né, falar no YouTube. Aí por isso que eu fico falando, tipo, dessa forma assim, entendeu? Pro YouTube não me barrar. Aí, tipo, ela começou a chorar e tal, e a perna dela lá saindo muito ketchup, né? E eu fiquei assim, tá ligado? Desesperado. Então imagine, você com 15 anos, acabou de descobrir que é corno, a sua namorada quis se trancar no banheiro pra, né, se auto... Você entendeu? E você acaba se sentindo culpado. Porque, tipo assim, por mais que a culpa não é sua, é aquele negócio, entendeu? Tipo, você fica pensando um monte de coisa. Aí nessas, a única alternativa que eu vi foi de perdoar ela. Tipo, eu fui e falei que, tipo, eu perdoava ela. Ela ficou tipo, não, você não tá me perdoando porque você quer, você tá com dó de mim. Eu fiquei tipo, não, eu te amo, eu não quero terminar com você, tudo bem, eu te perdoo. Aí a gente foi pro quarto dela, eu ajudei ela, tipo, limpar lá, sabe, o ketchup, né, que tava lá escorrendo. E a gente ficou junto. Sim, a gente ainda ficou junto por 7 meses, tá ligado? Isso aconteceu antes da gente completar um mês. A gente ainda ficou mais 7 meses junto. E o mais louco é que foi o meu relacionamento mais duradouro. Eu ainda fico com isso na cabeça, gente. Porque tudo que é tóxico dura muito. E às vezes algo que é, tipo assim, não é tóxico, algo, tipo, tranquilo, dura pouco. Eu sempre fico me perguntando isso porque eu vejo alguns amigos meus que, tipo assim, tiveram relacionamentos muito tóxicos e que durou por muitos anos. E, tipo, sabe? Pessoas ali que às vezes têm um relacionamento bacana, legal, não dura, entendeu? Aí, tipo assim, gente, a gente continuou no relacionamento, só que a partir daí, pelo menos da minha parte, né? Não, da parte dela já tinha acontecido.
Eu não sei, né? Já respondendo, né? Que pode existir perguntas, eu não sei se ela chegou a me trair de novo, tá ligado? Só que o que acontecia? Eu era muito vingativo naquela época. Então, gente, meu sonho era trair essa menina. Eu consegui? Não. Tipo assim, o meu sonho era trair porque eu ficava com aquele espírito de vingança, sabe? Eu pensava, mano, eu preciso trair ela também pra gente ficar kits, tá ligado? Aí, tipo assim, no final, né, obviamente, igual eu falei, eu não traí ela, mas, mano, qualquer oportunidade que eu tinha, eu queria trair. Mas eu nunca consegui. Graças a Deus, né, no caso, né, porque aí prova que minha índole é boa, entendeu? Mas, enfim. Então, o que? Então, acabou que, igual eu disse, o respeito, assim, que eu tinha pelo nosso relacionamento meio que esfriou um pouco, entendeu? E aí vocês me perguntam, Johnny, por que que você não terminava? Gente, eu achava que eu amava ela, entendeu? Hoje em dia eu percebo que não. Mas naquela época eu achava que eu amava muito ela, tipo, eu era louco por ela, sabe? Eu realmente, tipo, dizia pra céus e terras o quanto que eu amava ela, o quanto que, tipo, ela era uma namorada perfeita, entendeu? Então, tipo assim, eu não conseguia terminar. Parte disso, hoje em dia, né, eu também acredito que era pelo fato que, tipo assim, eu comecei a me apaixonar com 11 anos, só que eu nunca consegui namorar com ninguém, tá ligado? Sempre acontecia de eu gostar das garotas, mas eu nunca tinha chance, entendeu? Então, tipo assim, eu achava que se eu terminasse com ela, eu nunca mais ia namorar na vida, que eu ia passar o resto dos meus dias assim, sozinho. Hoje em dia eu não acharia ruim caso eu tivesse numa situação dessa, né? Tipo, nossa, meu Deus, eu estou num relacionamento tóxico e eu preciso terminar. Hoje em dia eu terminaria de boa, tá ligado? De boa mesmo. No primeiro negócio eu já tava tipo, tchau. Entendeu? Tchau. Então, era mais isso. Eu achava que eu nunca mais seria amado caso eu terminasse com ela. Então isso fazia eu permanecer ali, tá ligado? Naquela relação. E vocês pensam, né? Pode pensar, né? Tipo, nossa, Johnny, mas só foi a traição, o que, que mais aconteceu? Gente, passou os meses, aí em dezembro eu ainda tava muito apaixonado por ela. Só que eu viajei pro Ceará, sabe? Eu fiquei, eu acho que um mês lá, eu voltei. Não, foi quase 2 meses, né? Eu voltei no começo de fevereiro. Aí, durante esse tempo que eu fiquei lá, eu simplesmente me desapaixonei, tá ligado? Tipo, é igual eu falei. Eu acho que, tipo assim, eu gostava da sensação de ter uma namorada, de saber que alguém me amava, que alguém, sei lá, sentia algo por mim, entendeu? Então toda vez que eu pensava em terminar com ela, era como se existisse ali uma dependência emocional, entendeu? Eu senti então que quando eu voltei de viagem, eu já não gostava mais tanto dela assim, entendeu? O que fazia às vezes eu ser um pouco grosso com ela. E sim, gente, nesse relacionamento, os dois eram tóxicos, tá? Eu não vou passar pano pra mim, eu não vou dizer, ah, meu Deus, eu era um anjinho e ela era uma cuzona. Não era, eu também tinha traços assim ruins, entendeu? Eu era muito infantil, tá ligado? No nível assim de surreal, de fazer birra. Sim, eu era tipo assim muito infantil, muito, 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 muito mesmo, entendeu? Então ela era tóxica, surtada, eu era um infantil que nunca namorou e, enfim, um idiota. Então, acabou que eu voltei de viagem e, sei lá, as coisas já não eram mais as mesmas, a gente já não morava perto, porque a avó dela descobriu que a gente namorava e fez ela ir morar com a mãe dela. Então, tipo assim, a mãe dela, por mais que morava ali em São Paulo, né, onde a gente morava, ainda era uma distância aí de 2 horas, por aí, entendeu? Só que mesmo assim ela vinha todo final de semana me ver e tal. Teve uma vez que eu fui na casa dela, só que ela era ela mais que vinha, tipo, me ver, entendeu? Então, tipo assim, a gente continuou esse relacionamento até, é, até junho de 2020. Foi, até junho de 2020. Só que, tipo assim, é igual eu falei, era um relacionamento tóxico. Eu apanhava muito, tá ligado? De tipo assim, sei lá, nós tá na rua, sei lá, passou uma menina do meu lado. Eu nem necessariamente olhei pra menina, sei lá, olhei pro lado, nem sabia que tinha uma menina ali. Ela já surtava. Ela ficava, tipo assim, muito puta, muito putaça mesmo comigo. Me batia. Metia o louco, você tá ligado? Tipo assim, aquelas minas que, tipo assim, gosta de bater no namorado porque ela é surtada.
É tipo isso, entendeu? Aí, tipo, acaba que o namorado normaliza aquilo, a sociedade normaliza aquilo, então, pros dois aquilo ali é super normal, é super entendível. Era isso que acontecia no nosso relacionamento. Então, tipo assim, ela me espancava e tava tudo bem, entendeu? Era tipo isso. Então, né, tá aí o combo. Fui corno, eu apanhava, ela é extremamente ciumenta, eu era idiota, tipo, ficava sendo infantil, aí eu meti o louco também, os dois metiam o louco, entendeu? Enfim, foi esse o resumo aí, uma história da minha vida. O vídeo, na minha opinião, não era pra ter ficado dessa forma, entendeu? É porque, é igual eu falei, sei lá, é só um vídeo de distração assim. Nossa, a volta do quadro é tipo eu pintando Bob Goods, falando aleatoriamente. Mas gente, pode ser tipo um podcast, né? Considerem aí como um podcast. E talvez a pergunta que não quer calar: como então você terminou com essa menina, Johnnyzinho? Gente, foi a justificativa mais bosta que eu achei na vida. Gente, tipo assim, o que aconteceu? Eu e ela, a gente, entre aspas, já tinha terminado 3 vezes. A primeira vez, ela nunca ficou sabendo, que foi assim. Eu mandei um monte de mensagem pra ela no Instagram, terminando com ela por influência de uma menina que eu conversava, tá ligado? Não romanticamente, eu não conversava com essa menina romanticamente, mas ela era minha amiga, ela me incentivou a terminar porque, enfim, ela sabia que eu não gostava da menina. Então, por causa dessa amiga, eu terminei. Só que aí depois eu, sei lá o que que bateu em mim, não foi, não sei se foi uma dependência emocional. Eu comecei a chorar, apaguei todas as mensagens e não terminei com ela. Aí depois, a gente teve um término, eu não lembro qual que foi o motivo central. Não sei se foi eu que terminei ou se foi ela que terminou, mas a gente terminou. Aí passou uma semana desse término. Gente, só pra dar um contexto, que agora na edição eu acabei percebendo que eu não falei que, tipo assim, a gente tinha terminado e depois a gente voltou. Aí uma semana depois que foi que aconteceu isso daí que eu vou falar agora, entendeu? É porque acabou que ficou fora de contexto. Eu tinha viajado pra São José dos Campos pra, tipo, ficar na casa da minha prima. Aí do nada eu tava olhando o Instagram e eu percebi que ela tinha tirado o nosso arroba da bio, tá ligado? E eu fiquei tipo, não, não é possível. E nessas ela tirou o arroba da Bill e ela deixou só o número de telefone dela, falando tipo, ah, chama lá. Eu fiquei tipo, que diabo é isso? Eu fui lá, chamei a atenção dela, falei, oxe, que é isso daqui? Aí ela falou que ela tava arrumando a Bill dela, entendeu? Aí eu não gostei e eu terminei. Juro pra você, gente, eu terminei porque ela tirou o meu arroba da Bill. Mas é igual eu falei, eu já queria terminar. Eu queria só um motivo. Aí foi um motivo muito besta, eu fui lá e falei, vamos terminar. Entendeu? Aí depois disso a gente continuou conversando assim normal. De vez em quando acontecia de flertar essas coisas, mas a gente nunca mais se viu. Tá ligado? Eu acho que depois do término também a gente não se viu mais. Teve época assim que a gente marcou de se ver de novo e tudo mais, só que nunca rolou. E é isso. Eu acho que hoje eu só queria falar mesmo com a câmera coisas muito aleatórias. Talvez esse vídeo dê quase 30 minutos. Mas foi algo que por muito tempo me traumatizou, gerou muitos, sei lá, inseguranças por conta. Pera aí que eu vou pegar a canetinha aqui. Enfim, gerou muitas inseguranças, mas hoje em dia eu já tô de boa, tá tudo tranquilo, tudo muito de boa. Mas é isso, gente, essa daí foi a volta do quadro Histórias da Minha Vida. E se vocês querem ver o meu desenho, eu só pintei essa parte aqui, eu odiei. Mas pra compensar eu vou mostrar pra vocês o melhor desenho que eu já pintei, tá ligado? Olha aqui, gente, um dos melhores que eu pintei foi o último. É porque, sei lá, eu gostei muito do pôr do sol e pá. Se tiver feio é a câmera, tá? É isso, vou botar a culpa na câmera. Mas o vídeo foi esse. Desculpa realmente se ficou bem confuso o vídeo. É porque às vezes eu fazendo duas coisas ao mesmo tempo não dá muito certo. Mas é isso, caso vocês queiram ver outras histórias, vai estar tudo aqui na playlist Histórias da Minha Vida. E se vocês quiserem dar outro tema aí, alguma coisa, eu leio. Eu leio não, eu faço, entendeu? É isso. Acompanha aí o canal, que a gente tá rumo a 1.000 inscritos, vai ter muita coisa da hora essa semana aí, sexta-feira dessa semana. Tudo indica que vai acontecer um novo quadro aí no canal, vai ser muito massa. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.